do primeiro emprego técnico. Eu comecei a gravar, programa... Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o encontro online com a Oracle e com os alunos do primeiro emprego técnico, que é um programa coordenado pela Fundação de Ação Social e pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, e ele tem por objetivo elevar a empregabilidade de adolescentes e jovens e revelar talentos para o mercado de inovação e tecnologia, através da oferta de curso de qualificação profissional na área de tecnologia. Eu me chamo Maristela Dumas, estou na gerência do programa Primeiro Emprego Tech pela Fundação de Ação Social. Fico muito feliz de receber todos vocês aqui. Hoje a gente está acompanhado das nossas aprendizes, aqui a Michelle e a Andressa, e também da nossa diretora. Eu tenho uma orientação de ordem prática agora para esse início, né, para que depois a gente não trate desses assuntos. Eu solicito que todos os alunos que estão aqui conosco nessa agenda coloquem no chat seu nome completo, para que confirme a presença aqui conosco, tá bom? Precisa colocar registro de presença nessa agenda aqui hoje, do gerente de Liceu de Ofícios e Inovação, Fabilab, Cleverson de Campos Fusetti, e dos gerentes do trabalho das regionais aqui da Fundação de Ação Social, eles estão aqui conosco também. Eu convido agora para uma breve saudação a gestora do programa Primeiro Emprego Tech pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, a Daniela Vitória Del Puente. Bom dia, Daniela. Bom dia, Mari, bom dia, Mel, bom dia a todos os nossos parceiros, os nossos incríveis parceiros do Primeiro Emprego Tech que estão aqui com a gente, em especial hoje. Olha, lá embaixo, né? Mais embaixo, entrar pelo... Só um pouquinho, gente. Não, eu até cliquei pelo link mesmo que eles me deram. Só um pouquinho, gente. Quem não estiver participando da fala principal, por favor, mutem seus microfones para a gente evitar de vazar o áudio. Obrigada. Hoje, em especial, também a gente está agradecendo aos nossos parceiros aí da Oracle, que vai trocar com a gente aí informações sobre a importância, né, de se preparar bem para o mercado de trabalho na área de tecnologia, um mercado pulsante, né? Que independente de se atuar diretamente no setor de tecnologia, todas as empresas, todas as empresas tradicionais ou não, têm como base hoje a tecnologia, ninguém escapa mais. Então, é um mercado que está aí aberto para profissionais, para os jovens profissionais, que são também o nosso público do Primeiro Emprego Tech, que tem aí uma diversidade de opções, de segmento, né, de atuação dentro do próprio setor de tecnologia. E o pessoal da Oracle vai mostrar hoje todas essas possibilidades, né, de vocês entrarem cada vez mais e se apaixonarem por esse setor, que precisa de tantos profissionais aí engajados, né, apaixonados, engajados pela tecnologia e oferecendo aí toda uma correspondência de demanda que o mercado precisa, né? Tem muita vaga aí, a galera precisa se desenvolver, vocês precisam se desenvolver e se dar bem nas suas carreiras. Bem, obrigada, gente. Convido agora para uma breve saudação a diretora de Qualificação e Relações do Trabalho da Fundação de Ação Social, a Melissa Cristina Alves. Bom dia a todas e todos. É uma alegria ter vocês aqui com a gente hoje nessa agenda online. Quero fazer um agradecimento especial em nome da nossa presidente da Fundação de Ação Social, a Maria Alice Etal, e do nosso prefeito, Rafael Greca, que são grandes apoiadores desse programa aqui no município de Curitiba. Fazer um agradecimento muito especial ao Miguel, ao Marcos, ao Paulo, que hoje estão aqui representando, né, a Oracle nessa nova parceria com o Primeiro Emprego Tech, e que vem somar hoje para essa jornada com os adolescentes jovens que estão participando da turma de 2022. Muito obrigada por estarem conosco, né, por qualificarem ainda mais essa ementa, né, pela disponibilidade de vocês. Nós temos muito a agradecer, né? Quero fazer um agradecimento a todos os alunos que estão conosco. Aproveitem muito esse momento,
há muitas pessoas que acreditam em vocês, que acreditam no programa e que entendem que estamos vivendo um momento aí frenético em relação à inovação, à tecnologia. Isso requer uma mão de obra especializada. Então, esse programa ele vem em resposta, né, a essa demanda. Então, aproveitem cada minutinho, saibam, né, que vocês são adolescentes e jovens já diferenciados de muitos outros que têm essa oportunidade e às vezes não participam, ou outros que não valorizam oportunidades gratuitas que a gente tem aqui no município, como tantas outras. Então, continuem conosco até o final da jornada, buscando essa oportunidade e contem com o município de Curitiba, contem com a FAS. Um agradecimento especial também aos nossos gerentes do trabalho que estão conosco aqui hoje. Vejam aqui na telinha o Márcio, a Rafa, o Ricardo, alguns que eu não estou vendo na telinha, mas que eu sei que estão aqui com a gente, né? São profissionais que estão aí nas nossas 10 regionais e fazem a interface com a população em relação aos programas e serviços do trabalho. Desejo a todos, né, então, e todas um bom encontro online, que seja muito proveitoso. Aproveitem. Muito obrigada. Bom dia de trabalho aí a todos. Convido, então, os especialistas Oracle, Marcos Sungaila, Paulo Alberto Simões e Miguel Azevedo para tratar do tema o mercado da tecnologia. Maravilha, maravilha. Acho que eu sigo do bom dia a todos, a todas, e agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês para falar desse mercado aí que é tão diferenciado, tão grande e está tão aberto aí para jovens como vocês que estão aí na busca por esse primeiro emprego, na busca por um novo emprego, na busca por uma transição de carreira. Acho que uma coisa que é tão bacana na tecnologia é justamente que ela está aberta para todo mundo, né? Acho que se hoje existe uma área diversa dentro do mercado de trabalho é justamente a área de tecnologia. Eu sou Miguel Azevedo, eu sou gerente do programa Oracle Academy no Brasil. Gostaria de dizer que esse é uma primeira pitada de uma parceria muito maior que a gente vai ter a partir do ano que vem. O Oracle Academy está cada vez mais próximo da FAS, do Empregotec, e eu tenho certeza que realmente esse é um primeiro encontro, um primeiro check-in que a gente faz para algo muito maior que a gente vai ter a partir dos próximos anos. Na sequência, eu vou chamar o meu grande amigo aqui, Marcos Sungaila, para também se apresentar para vocês, para na sequência de poder fazer aí e dar início a esse bate-papo. Marquito. Muito obrigado, Miguel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. E um dos grandes pontos que o Miguel já comentou, deu o pontapé inicial. Eu acho que todo mundo que começa, todo mundo que traz novas ideias, é um grande pontapé inicial para conseguir melhorar as coisas. E não só no mercado de tecnologia, grandes ideias, principalmente com mentes novas, mentes pensando diferente, é o grande pontapé inicial que faz com que vocês tenham um grande ponto a favor na hora de começar. Você pode pensar, poxa, não tenho muita experiência, mas vocês têm vontade. Isso é o que importa. Eu sou o Marcos Sungaila, eu trabalho como Technical Product Manager na Oracle, na parte de virtualização, tanto para clientes quanto para Oracle Cloud. E vamos ficar aqui hoje compartilhando um pouco dessa nossa experiência. Bom, agora eu chamo meu amigo Paulo Simões, meu grande mestre amigo Paulo Simões, para fazer parte da nossa bancada. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço a equipe da Empregotec. Não tem palavras para dizer o quanto é importante esse tipo de evento, o quanto a gente gosta de estar aqui nesse tipo de evento. Parabéns e muito obrigado. Agradeço e muito feliz de estar aqui dividindo essa mesa virtual com meu amigo Miguel, meu mestre Marcos e todos vocês. É um grande prazer. Bom, eu sou Paulo, né, Simões, como foi apresentado. Minha função hoje na Oracle é evangelista para desenvolvedores, evangelista de tecnologia para desenvolvedores. Então, espero que a gente possa trocar aqui hoje, trazer alguma coisa inspiracional, motivacional e alguma ajuda para vocês. Fiquem à vontade de estar sempre falando com a gente.
Bacana, pessoal. Acho que eu vou dar um pontapé inicial para esse nosso bate-papo. E a ideia aqui é ser um bate-papo. Tanto que a gente não vai nem trazer a apresentação. Daqui a pouco eu mostro alguns slides para vocês, mas a ideia desse bate-papo, eu vou começar esse bate-papo com vocês trazendo um número: 800 mil. Esse é o número que eu introduzo para vocês agora. 800 mil, na verdade. 800 mil vagas em tecnologia que o Brasil tem em aberto até o ano de 2024. Tá, pessoal? 800 mil. Vou repetir esse número, gente. O meu pai sempre me disse que qualquer coisa acima de 1.000 é muita coisa, né? E eu estou falando aqui em 800 mil vagas em tecnologia em aberto até 2024. Tá? Isso não é um dado que o Miguel falou, que a Oracle trouxe, é um dado da Brascom, que é uma instituição, é uma organização que aglutina todas as áreas de tecnologia das grandes empresas de tecnologia do Brasil. O Brasil forma hoje, pessoal, pouco mais de 50 mil profissionais em tecnologia por ano. Tá? Então, quando a gente une todas as universidades, escolas técnicas, FATEC, universidades públicas, privadas, o Brasil forma hoje, por ano, em pouco mais de 50 mil profissionais. Então, a gente tem até 2024, pessoal, uma demanda, uma diferença de mais de 500 mil vagas em tecnologia. Tá? O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, vocês escolheram a profissão certa. Em primeiro lugar, quando vocês tomaram a decisão de migrar para a área de tecnologia ou buscar um primeiro emprego na área de tecnologia, que sim, a área de tecnologia é hoje a área no nosso país que mais contrata, que mais do que mais contrata, a que melhor remunera no nosso país. Tá? A gente tem hoje, nesse leque aí de 800 mil vagas, hoje a gente tem, no mínimo, um profissional júnior na área de tecnologia, um salário que varia entre 3 e 5 salários mínimos de entrada. Então, vocês tiveram aí um primeiro insight muito importante para estarem iniciando uma nova profissão, uma troca de profissão. Então, em primeiro lugar, parabéns pela escolha, vocês realmente estão no lugar certo. Uma outra coisa que é fundamental quando alguém topa iniciar uma nova área, buscar um novo emprego, como vocês estão fazendo aqui junto ao Empregotec, é se capacitar, é buscar formação. Não é porque não são porque existem 800 mil vagas, aí 500 mil vagas em relação à diferença do que a gente forma, que a pessoa que tem, por exemplo, a Oracle hoje, está aqui na porta do nosso escritório da Paulista, passando gente na rua, a gente está botando gente para dentro, porque eu estou com 500 mil vagas em aberto e eu estou botando gente para dentro. Não. Capacitação é algo fundamental para esse profissional. A gente tem a Oracle hoje, a Oracle é só um exemplo de uma empresa de tecnologia que tem hoje vagas em aberto. Ela tem mais oferta do que demanda para profissionais. Então, isso é algo muito importante. Por que isso? Porque hoje a Oracle tem mais espaço do que gente para trabalhar. Porque não existem profissionais qualificados nesse mercado. Então, programas como o Empregotec, e aqui eu vou ser bem sincero, o Empregotec é um dos programas para a área de tecnologia. Existem hoje milhares. Acho que hoje com a transformação digital, uma das coisas mais interessantes e bacanas que existem é a facilidade de se encontrar conteúdos de extrema qualidade na internet para se formar, para se qualificar, para se tornar um profissional apto para vivenciar essa experiência de adentrar no mercado de trabalho. Então, isso é algo que vocês têm que ter em mente de maneira muito, muito real. A vaga existe, ela está lá, ela é real, não sou eu que estou dizendo, não é a Oracle que está dizendo, é a Brascom, uma das maiores instituições de tecnologia do país, que está dizendo que existem vagas. Essa vaga só vai estar apta, você só vai estar apto a adentrar nessa vaga, até a poder vivenciar essa oportunidade, se você estiver preparado para vivenciar essa oportunidade, se estiver com as competências preparadas para isso. E aqui eu vou propor, não sei se o Marcos quer fazer algum adendo sobre isso, acho que ele fez uma cara de... Vamos lá, Paulo quer fazer uma colocação sobre isso? Bom, Miguel, você muito acertadamente colocou essa questão de capacitação. Existe uma coisa que é importante para vocês, extremamente importante vocês entenderem, é saber diferenciar
o que é Trend Topic de Twitter, Trend Topic de Facebook para a realidade. Não é porque a gente está no mundo digital e cada vez mais usando tecnologia para o dia a dia, não é porque tem 600 mil vagas, não é porque as empresas estão contratando que é fácil. Olha, por favor, isso é um ponto crucial aqui para a gente dizer para vocês que estão iniciando. Não caiam no conto da sereia. Tem muito influencer. Eu vou fazer esse adendo aqui, Miguel, que eu acho que é Claro, claro, por favor. muito importante. Tem muita influencer no YouTube, no Instagram, oferecendo coisas que não são verdades. Olha, faça meu curso, faça minha. Veja, claro, tem muita gente muito boa, não é isso. Mas o problema é que hoje a gente, por causa desta quantidade de necessidade, obviamente gera oportunidade. Também oportunidade para coisas que não são verdade. Então, prestem atenção. Capacitação real é primordial. Não caiam no canto da sereia. Olha, faça esse cursinho que você vai sair ganhando $5.000 e trabalhando na praia. Veja, são coisas que não casam, certo? Não casam, porque, veja, se fosse tão fácil assim, né, estaríamos todos nós aqui hoje na praia. Quer dizer, eu não, porque eu gosto do friozinho e estaria do lado de vocês aí, em Curitiba. Mas prefiro os montes. Mas, ok, não importa o local. Vocês, todo mundo estaria curtindo a vida, muito tranquilo. Isso não é verdade. A vida é algo que você tem que trabalhar, produzir, e colher frutos. Isso é a realidade. Então, por favor, foquem nisso, que o Miguel falou. Real capacitação para atender essa demanda que é uma possibilidade. Ó, ninguém aqui apesar de a gente trabalhar na hora, a gente não é oráculo, então não dá para prever o futuro, mas dá para, pelo menos, ter um cheiro de dizer, veja, se tecnologia hoje está na nossa mão, né? Aqui bom, desculpa, aqui são os adesivos que a minha filha cola. Eu tenho uma filha de 5 anos, ela cola aqui no celular. São adesivos raros. Tudo é adesivo raro, então ela cola tudo. Então você está com a tecnologia na mão, vivendo tecnologia, né? Então, isso é verdade. Mas, por favor, tomem tento de que o passo certo, o passo correto é se capacitar, conhecimento. É a única coisa que não pode tirar de vocês, conhecimento. Certo, Marquinhos? Esse é o grande ponto, na verdade, né? Como o Miguel comentou, existem 800 mil vagas, serão abertas até 2024. Se a gente for a mercado, a gente vai perceber muito mais do que isso. Como o Miguel comentou, a gente tem um monte de vaga aberta, de verdade. E essas vagas precisam de pessoas que tenham capacidade de fazer aquilo que a gente precisa, né? Você tem que aprender, né? O que você vai aprender? Eu vou aprender programação? Se você gosta de desenvolvimento, esse é o seu ponto inicial. Puxa, eu não gosto de desenvolvimento, mas eu gosto de mexer com máquina, com equipamento. Excelente. Utilização de hardware é essencial para todo mundo. Paulo mesmo mostrou o celular. O celular é um hardware. Antes a gente pensava no celular como meio de comunicação. Hoje o celular ele é um método de administração, de venda, né? A gente tem situações onde os nossos vendedores, através do celular, fecham seus pedidos, fazem ordens de compra, pedem solicitações de novos recursos, né? Puxa, mas eu ouvi muito falar de cloud. Cloud para mim é fantástico. Eu gostaria de mexer com cloud. Eu consigo administrar toda a minha estrutura de cloud através do meu celular. Eu posso virar um administrador de cloud. Eu preciso entender o que eu estou fazendo para poder fazer esse processo. Eu posso usar um celular para fazer isso. Eu posso usar um notebook, um desktop. Eu posso usar uma mensagem de voz para fazer esse tipo de coisa.
Mas alguém vai ter que preparar essa estrutura, alguém vai ter que saber o que fazer para preparar essa estrutura e para fazer com que eu tenha a grande capacidade de usar tudo isso, né? Você pode falar assim, olha, eu já ouvi falar de base de dados, né? E eu sei que Oracle é uma base de dados assim poderosíssima. Cara, administrador de base de dados são uma das pontas maiores, mais utilizadas, por exemplo, se você vai falar de inteligência artificial, de machine learning, né? Todas essas informações, elas são armazenadas em bases de dados e elas precisam ser tratadas. Então, mas para poder fazer tudo isso, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, eu preciso entender o que eu preciso, o que eu quero fazer, né? E um ponto que o Paulo comentou, né, o que é a moda agora, né? Qual é o trending topic do Twitter nesse momento? De repente eu falo assim, eu vi lá, tem o trending topics que está falando que a próxima linguagem de desenvolvimento vai ser Kotlin. Pessoal, Kotlin é uma linguagem fantástica, tá? Eu não estou falando mal dela, não estou menosprezando. Mas, se você fala assim, olha, eu já mexi com outra linguagem, me dei bem, né, e eu acho que eu poderia começar a trabalhar com ela, excelente, né? Você pode começar com a sua linguagem. Você não precisa tentar pular de linguagem em linguagem à medida que as coisas vão aparecendo novas no mercado. Só para vocês terem uma ideia. Eu prometi para os meus amigos que eu não ia falar assim, olha, quando eu comecei, mas eu vou ter que falar. Quando eu comecei na área É de mais forte que informática, você, né, Marcos? Fala aí, é mais forte. é que o exemplo não vai fazer sentido se eu não falar essa frase. Quando eu comecei na área de informática, um servidor de rede, ele era uma máquina que ficava com a telinha preta o dia todo, de ponta a ponta, não mudava nada. Passados alguns anos, eu fui a uma empresa que contratou a empresa que eu trabalhava para instalar um novo servidor de rede. É que eu coloquei. Eu coloquei uma aplicação gráfica, né? Eu coloquei um Windows. Aí o pessoal olhou para mim. O que você está fazendo? Estou instalando servidor. Servidor? Mas com Windows? Que isso? Você está louco? Né? Alguns anos depois, o Windows Server se tornou um dos grandes softwares utilizados em todas as pequenas empresas, pela facilidade de uso, pela sua forma coerente, pela sua versatilidade. Tá? Porém, quando passaram alguns anos e o pessoal começou a ter isso como uma tranquilidade, novamente estava eu lá num outro cliente, por incrível que pareça, a resposta do cliente foi a mesma. Eu comecei a instalar o servidor, né? Ligou e eu comecei a configurar o servidor com uma tela preta. E aí, o que você está fazendo? Estou instalando o servidor. Mas que isso? Tela preta? Falei, é Linux. Mas que isso? Tá louco? Cadê o Windows para poder mexer? Né? Quer dizer, as coisas elas vão mudando o tempo todo. Né? Elas vão se adaptando o tempo todo. Você não precisa usar trending topics, né? Usar a moda. Tanto que quando eu comecei a mexer com Windows, Windows Server, né? Não com Windows Desktop. O Windows Desktop eu não vou nem falar porque a versão é, não existia ainda a moda de você usar servidores Windows, né? Era uma coisa muito diferente. Quando eu comecei a instalar servidores Linux em clientes, né, não era moda. Porém, para o que o cliente tinha, para o que o cliente precisava, ele atendia totalmente às necessidades dele. Então, isso era o grande ponto. Entender a tecnologia que você vai usar e se ela atende à necessidade do seu cliente, a necessidade do seu público-alvo. Você pode falar assim, puxa, eu quero trabalhar com desenvolvimento para web. Legal, o que que a web usa? O que que a web fornece? Né? O que que eu preciso conhecer para poder fazer aquilo? Eu não preciso simplesmente olhar. O duro é que assim, tem muita gente que olha trending topics do Twitter para ver o que que pode usar e fazer pesquisa. Mas é outro tipo de pesquisa que você tem que fazer. Você, por exemplo, desenvolvimento web, o que que é mais utilizado? Quais são os melhores recursos? Quais são as coisas mais procuradas? Né? E isso você vai ter uma série de coisas que vão te determinar um leque de opções para você poder usar. Tá? Uma coisa que é constante em todas as áreas, seja em desenvolvimento, seja em cloud, administração de bases de dados, administração de servidores. Pessoal, pode até ser que eu vá falar uma coisa que vocês achem estranho. Perdão, não deveria estar ligado. Pode até achar que uma coisa estranha, mas até
suporte de usuário, né? Por exemplo, muita gente, quando eu falo de suporte de usuário, o pessoal vira o nariz, né? Vira a cara. Fala, eu amo usuário. Se não fosse usuário, eu não teria trabalho, né? Para mim, usuário é a coisa mais maravilhosa do mundo. Pode dar um pouquinho de trabalho de poder interagir, mas é fantástico. Mas uma das coisas, uma das áreas que mais interage, e interage com todas as áreas de informática, de tecnologia que a gente pensa, é segurança, né? E segurança da informação, só a segurança da informação tem um leque tão grande de opções que muitas vezes ele é comparado às opções de linguagem de desenvolvimento que a gente tem, né? Se a gente for, por exemplo, para machine learning ou para blockchain, aí o Paulo está aqui que ele pode dar uma aula completa sobre isso. Ele passa a distribuir esse mecanismo de segurança de forma diferente. Mas para tudo isso, o que eu preciso? Eu preciso pelo menos ter ideia do que eu consigo fazer para conseguir chegar ao ponto. Não Marquinhos, sei se... Pode falar. desculpa, eu te interrompi. Pensei que você tinha parado, porque deu um. Perdão, eu te interrompi. Completa aí o seu raciocínio. Não, não. Por favor, continua. Ah, perdão. É porque parou aqui para mim, eu não sei se foi a rede, eu achei que você já tinha concluído o raciocínio. Desculpa. Mas tu tá travado de novo. Tu tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Então tá. Perdão. Esse ponto que você falou foi que eu acho que é muito interessante sobre a análise do trend topic, né? Que você mencionou. O pessoal foca muito aqui, vai lá, no trend topic, naquela linguagem, no Kotlin, ou seja, na linguagem que for, ou agora tudo é machine learning, né? Inteligência artificial, então todo mundo tem que fazer inteligência artificial. Pessoal, é o seguinte, quando eu estava ontem conversando com o Miguel e o Marquinhos, a gente batendo um papo sobre o que ia ser o dia de hoje, né? E a gente realmente faz isso porque a gente quer tentar trazer o melhor para vocês. A gente conversou, e por isso eu botei esse iceberg aqui, ó, atrás, né? Essa imagem aqui de iceberg atrás. Não só porque eu gosto do gelinho, como eu já falei, né? Que eu gosto de frio, mas é porque esse é um ponto crucial aqui. Vocês ouvem muito, com certeza, talvez estejam totalmente impregnados das informações de que, veja, o Facebook, a Meta, o Google, e talvez vocês nem conheçam Oracle. A gente está falando aqui de Oracle, vocês talvez nem tenham ouvido falar de Oracle. Provavelmente, pode ser. Não tenho aqui dúvida de que talvez vocês nunca tenham ouvido falar de Oracle. Mas essa imagem aqui é para dizer para vocês o seguinte: tecnologia não é só essa pontinha aqui do gelo, não. Aqui nessa pontinha, onde todo mundo vê, realmente tem essas tecnologias ou essas empresas que são usuário final, né? Por exemplo, o Facebook, né? Facebook é uma ferramenta, né, que vocês conhecem, todos usam. Instagram, comprada pelo Facebook, pela empresa que depois se tornou uma guarda-chuva chamada Meta, que lançou também o metaverso, né, por causa do metaverso. Então, isso é uma realidade, é o consumo de tecnologia. Consumo de tecnologia normal, e vocês conhecem a Meta, talvez conheçam a Meta, mas conhecem com certeza o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, todas da mesma empresa. Vocês conhecem o TikTok, vocês conhecem o Google? Todo mundo fez um Google. Googlou aqui para. Hoje em dia você nem ensina mais, né? Você fala, procura lá no Google. Aliás, de novo, voltando à minha filha de 5 anos, ela fala assim para mim: pai, o que é tal coisa? Aí, às vezes, obviamente, eu não sei de tudo. Não sei, filha. Ela, procura aí no Google. Ela fala isso para mim. É ridículo isso. Ela tem 5 anos. Mas ela fala isso: procura aí no Google. Então, vejam, vocês que estão no mercado de tecnologia, não, isso é um ponto crucial que está ligado ao que o Marco falou. Apesar dos trend topics, apesar daquilo que vocês veem no topo aqui deste iceberg, que é o Facebook, o Google, o Netflix, não é só isso que existe no mundo. Para baixo existe muita oportunidade para você. Isso
só para dizer de Oracle, por exemplo, possivelmente tudo que vocês fazem no dia a dia tem Oracle. Miguel lembrou bem, Starbucks tem Oracle. Mercado Livre tem Oracle. Nike tem Oracle. Por quê? Porque Isso, tem tecnologia Oracle. não é só... Aqui Oi? no Zoom, onde a gente está agora, aqui dentro do No Zoom, está rodando no Zoom, Oracle. exatamente, está rodando em Oracle. Então, Quem ouviu vejam, música hoje? Quem ouviu música hoje no Spotify? Estava na Oracle rodando. É tudo Oracle. exatamente. E isso quer dizer o seguinte, não, que Oracle... mas a Oracle é melhor. Não, não, gente, não é para isso que a gente está falando isso. É para dizer para vocês o seguinte, talvez vocês não tenham escutado falar de Oracle porque vocês estavam olhando aqui, ó, em cima, nesse topo do iceberg. Mas para baixo, existem muitas outras empresas, muitas outras tecnologias, muitas outras oportunidades. E isso é primordial para vocês. Open mind, abram a mente, abram as vistas. Veja, a Adriana Félix falou que eu estudava psicologia. E aí eu fui para tecnologia. E aí o Marquinhos falou aqui, eu adoro atender o usuário. Gente, sabe o que é atender o usuário? É psicologia na veia. Então, parabéns, Adriana. Você, se quiser, com seu conhecimento de psicologia, você pode ser uma das principais profissionais no ramo de atendimento ao usuário. Customer Experience. Vocês já ouviram falar nisso? User Experience, experiência do usuário. Customer Experience, experiência do cliente. São itens de tecnologia que são absolutamente ligados, impregnados, aonde o estudo de psicologia, de antropologia, de logias ligados ao ser humano é primordial. Isso eu estou falando, de novo, aqui no topo do iceberg. Porque quando você pega só esse user experience, você tem todo esse iceberg só de user experience. Porque e aí você vai lidar com terceiro setor, você vai lidar com como fazer uma tecnologia para o terceiro setor. Será que Veja, isso é importante. Imaginem o seguinte, as pessoas... O Brasil é um país jovem, entre aspas, mas países como o Japão são países mais envelhecidos. Países na Europa têm mais envelhecidos. Mas o Brasil está chegando lá, acho. Bom, eu já estou velho. Imaginem, pessoas hoje com a qualidade de vida, né, com a expectativa de vida, que antes era de 50 anos, 60 anos, hoje é de 70, 80 anos. Só que, independente de você estar bem, você não enxerga tão bem. Isso eu só estou falando, não estou falando nem de um problema mesmo de não enxergar, que aí já é muito mais tecnologia para ser desenvolvida, para ser trabalhada, mas eu estou falando de um problema, uma situação normal, decréscimo da capacidade visual com a idade. As letras pequenininhas, os ícones pequenininhos já não dão, mas eu tenho que aproveitar o mesmo aparelho. Como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo uma experiência de usuário que atenda ao jovem Ricardo, que está aqui, e ao velhinho aqui, Paulo, ao mesmo tempo? Isso é usuário, experiência do usuário. E isso não é só... Entendam? É tecnologia? Mas tem psicologia, porque tem expectativa, ansiedade ligado... tem um monte de coisa. Então, pessoal, o ponto que o Marcos falou é que esse desenho do iceberg, essa foto do iceberg aqui é importante para vocês. Entendam que existem muito mais oportunidades no mundo inteiro, em várias dimensões. Na dimensão tecnologia, várias tecnologias. Na dimensão uso, diversos tipos de uso. Na dimensão disciplina, qual disciplina? Medicina, psicologia, engenharias, tudo isso
está sendo permeado por tecnologia e, ao mesmo tempo, está permeando tecnologia. E isso abre para vocês um espectro de possibilidades que outrora não existia. Porque aí, usando a outra questão do Marquinhos, quando eu comecei, a gente não tinha nem internet. A networking era par a par, ponto a ponto de computador, e não era aberto. Era um ciclo. Inclusive, começou assim, eram cabos em círculo que se comunicavam, intercomunicavam. Depois virou uma estrela. Aí tinha uma outra forma de comunicação melhor. Gente, hoje é um fractal. Mas antes não existia isso. E, portanto, as oportunidades eram muito cientificistas. Código, máquina, código, máquina, código. E a gente vivia nisso. Hoje não. Hoje não. Hoje, devido a esse espectro de permeabilidade que a tecnologia está no mundo e a facilidade que ela trouxe, existe uma correlação dos fatores. Então, abram sua mente. É imprescindível. Não ache que vou aprender uma linguagem de programação e, puxa, que sucesso. Isso é só uma parte desse iceberg. Então, desde já, abram a mente. Trend Topic é legal? Lógico, é legal, está aqui, ó, no topo. Mas existe todo mundo aqui embaixo. Todo mundo aqui embaixo. Quando o Miguel falou, pelos dados do Brasil, do Instituto blá blá blá, que eu esqueci o nome, perdão, Miguel. Vocês, não sei quantas mil vagas. Gente, não existe mais Brasil para tecnologia. Pode existir Brasil para medicina, pode existir Brasil para direito, porque leis, né? Porque as leis são localizadas. Pode existir Brasil para outros tipos de carreiras, talvez. Mas para a tecnologia, vocês precisam de duas coisas. Três coisas. Inglês, porque atualmente é a língua comum do mercado de negócio mundial. Pode mudar no futuro? Pode, mas, de novo, não dá para prever. Atualmente é inglês. Então, vocês precisam de um inglês que seja capaz de comunicar, né, de ser entendível, você entender e você ser entendido. Vocês precisam de abrir a mente para que o espectro, né, obtenha a possibilidade. E o terceiro ponto, foco. Mas espera aí, abrir mente e foco. Como é que é isso? Abrir e convergir é louco, mas é verdade. Porque se você não tiver condições, capacidade de trazer, de observar o iceberg, se você quiser derreter esse iceberg todo de uma vez, você vai enlouquecer. Entrar em crise de ansiedade, não vai sair do outro lado. Você tem que escolher um ponto, trabalhar nele. Foco, mas nunca com a mente fechada, nunca com arreio, assim, né? Com o olho. Falei ontem, né? A natureza é sábia. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Então é o seguinte: observe muito. Você tem 4 vezes mais capacidade de observar do que de exprimir. Então, observe muito, escute muito, mas quando for exprimir, foque com atenção. Então, foque com a visão aberta, foque no seu trabalho, e aí você tem um mundo de oportunidades aí. E aí o mundo é o mundo mesmo. Não tem um menino aí, um tal de Elon Musk, querendo ir para Marte. Esse menino aí tá indo mal. Não. Imagina, se a gente está falando de mundo, já é isso aqui, imagina Marte, né? É uma coisa louca, que tem aí possibilidades enormes. Você sabe que, em cima disso que você comentou, né, você abrir a mente, realmente, ver suas possibilidades.
e focar na hora que você precisa fazer ou precisa se expressar, precisa seguir um ponto. Seguindo um pouco dessa ideia, principalmente com a ideia do Empregotec, vamos dizer que você tem a ideia assim, olha, puxa, ouvi falar dessa empresa aí, né? Ouvi falar da Oracle. Queria trabalhar aí. O que que eu preciso? Basicamente, o que que você vai fazer? Você vai tentar entender o que que a empresa faz. Puxa, ele mexe com cloud. Ou ele tem base de dados. Ah, o Marcos falou que tinha virtualização. Então, você precisa abrir as suas possibilidades. Encontrou alguma coisa que te interessa? O que que você faz? Onde você está? O que que essa empresa efetivamente tem, oferece, áreas, atua? Uma vez que você encontrar alguma coisa ali, você fala, puxa, eu queria trabalhar dentro dessa empresa, naquela área de cloud que eu tinha visto que tem. Na área de cloud, o que que eu posso fazer? Eu gosto de desenvolvimento? Eu gosto de programar? Puxa, legal. Se você gosta de programar, você pode ver uma das milhares de opções que tem para cloud e tentar focar em uma delas para poder ser o seu pontapé inicial. Não, eu não gosto de programar, mas eu gosto de ver, de desenhar, de ver como é que é toda a estrutura, de integrar essas coisas. A administração da cloud, legal. De repente, a administração da cloud pode não ser a coisa mais focada, eu não levo muito jeito com desenvolvimento, tecnologia em si não é uma coisa que eu tenho facilidade, mas eu queria incentivar pessoas a utilizarem cloud, eu queria incentivar pessoas a utilizarem tecnologia, né? Dar maior possibilidade. Poxa, se você tem essa facilidade de interagir com pessoas e incentivar esse uso, de repente, como o Paulo comentou, tratar da experiência do usuário, a experiência daquela pessoa que vai utilizar, você pode indicar as formas como a pessoa pode interagir, como ela pode trabalhar, né? E se a gente for pensar do outro lado, né, pensar ainda um pouquinho nessa parte do usuário, mas atrelado, por exemplo, ao desenvolvimento, apesar de eu não gostar de desenvolvimento, ou eu gostar de desenvolvimento, né, esse meio de campo, né, o que que faz um aplicativo de celular, uma aplicação de notebook, ter sucesso? Não é a minha vontade. Não é porque eu fiz o meu programa e gosto daquele programa que ele vai ser um sucesso, né? Ele vem exatamente de você conseguir ouvir o que as pessoas que estão usando pensam daquilo, te dar feedback, te dar um retorno sobre a sua utilização, você conseguir entender o que que aquilo pode ter de possibilidades e reverter aquilo numa nova funcionalidade, num novo rumo da sua aplicação, né? Essa interação da tecnologia, ela é muito grande com quem está usando, com quem está desenvolvendo, aonde você está executando, numa cloud, num celular, num notebook, né? Se você vai precisar interagir com outras pessoas ou interagir com outros programas, de repente você fala, olha, eu tenho uma ideia fantástica para uma nova aplicação, um novo aplicativo para aplicações financeiras, né? Eu quero fazer o pessoal ganhar dinheiro usando um novo aplicativo que interaja tudo isso. Você vai ter que ter ideia de como que funciona essa troca de informações com outros sistemas, né? Não é necessariamente um sistema de programação, mas é um sistema de comunicação. E são milhares e milhares de pontos. O principal ponto é abre a sua possibilidade, abre o seu leque de opções, veja o que que você tem. Quando você escolher alguma coisa, imagina que aquele ponto é um ponto inicial. Ele não é o seu ponto final, não é a sua reta de chegada, a sua linha de chegada. Ele é o seu primeiro passo, né? Escolher, por exemplo, o desenvolvimento não significa que você não vai poder, daqui a algum tempo, mudar para cloud, né? Lembra que eu comentei? Eu fui instalar servidor Windows. Alguns anos depois eu estava instalando servidores Linux, saí de uma aplicação gráfica para uma tela preta, né? Lógico que os clientes ficaram com a cara toda virada. Mas o fato de economizar, o fato de funcionar também, e ser rápido, nossa, todo mundo aceitava. Xingava um pouco, aceitava. Exatamente, Amanda, o importante é começar.
Se você passou um tempo, você viu que aquilo ali não está indo do jeito que você esperava e você viu uma nova possibilidade em outra área, como o Paulo comentou, abre suas opções. Não tem problema você mudar de direção, né? O problema é não sair do lugar. Não sair do lugar, não dar o pontapé inicial. Não existe vento bom para quem não existe vento bom para quem não sabe destino, né? Então, O vento assim, ruim, né? o vento ruim, se você não sabe para onde ir, se você não tem um mapa, se você não constrói um desenho da sua vontade, você não tem vento bom ou vento ruim. Ah, mas poxa, eu estou começando agora, como é que eu vou saber disso? É um passo de cada vez mesmo. Veja, você não tem que prever 5 anos da sua carreira. Existe muito livro de autoajuda, né, de coaching, etc. Preveja 5 anos da sua carreira. Gente, muitas vezes não dá, é quase impossível. Sim, projete um, projete um desejo, claro, faça um mapa mental, projete um desejo, fale, poxa, eu gostaria tanto de ter uma grande empresa. Isso é benéfico, mas trabalhe com pequenos passos, a gente chama baby steps, né? Passos de criança. O que eu consigo fazer nos próximos 3 meses? Né? O que eu consigo fazer nesse ano? E testa. Os grandes navegadores, né, não chegaram do outro lado porque não testaram. Não, eles tinham, não tinha nem tecnologia. Issa a vela, olha o céu, dedo no vento, a bússola, mapa, ipa, saiu um pouco do caminho, volta de novo, saiu um pouco do caminho, volta de novo. E aí vocês vão testando, né? Vão testando. E vão conseguir. Positivo, dá muita ansiedade. Uma coisa que, aí, de novo, voltando à psicologia, tá? Uma recomendação para vocês que estão começando. Primordial. Desde já, tratem, pode ser com psicólogo ou não, mas tratem a cabeça, porque o ramo de tecnologia, diferente de outros ramos, ele tem uma quantidade de mudança constante, muitas vezes diária, semanal, mensal. Não é, por exemplo, medicina, que é apaixonante, né? Eu não tenho coragem, não tenho medo de sangue e tal, então não dá. Mas é apaixonante. Mas medicina, uma grande descoberta, leva quanto tempo? 4 anos? Às vezes é difícil. Se você acompanha, você vai ver que um estudo de medicina pode durar 10 anos para dizer assim, poxa, consegui descobrir que se você respirar 3 vezes rapidinho, o coração bate melhor e diminui a ansiedade. Né? No nosso caso, não. No nosso caso, a cada semana, caso aí, ainda bem não foi o caso, mais ou menos, né? Bom, é, o, a gente está na tecnologia mudando a cada hora, talvez. E o problema é que isso gera muita ansiedade, muita, porque você não sabe se está. Você começa a ver muita coisa surgindo e você começa a achar que, pô, você tem que abraçar o mundo e que senão você não vai ter sucesso. É, e, 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 em suma, cuidem desde já, desde o iniciozinho, essa dois aspectos. Um aspecto é essa parte mental, de caminho, né? De entender que existe muita coisa, mas você vai focar numa coisa, vai dar errado, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Quem criou a lâmpada errou, tentou 99 vezes até uma dar certo. Entende? 2.000. 2.000, né? Desculpa. 2.000 vezes até uma dar certo. Vejam, e deu certo. Não é tão fácil. Deu certo, mas então tratem isso. E a segunda coisa é uma base sólida, tá?
Vocês têm que ter uma base sólida. O que significa uma base sólida? Porque, voltando de novo àquele cursinho, né? Faça um cursinho comigo que em 6 meses... Gente, tecnologia não é montagem de blocos. É no final, mas é engenharia por trás. Então, a gente está falando de algoritmos, a gente está falando de dados, a gente está... Ah, Paulo, mas isso é complexo. Bem-vindo ao mundo. É complexo. É complexo. Eu vou me permitir aqui mostrar para vocês aqui. Vou tirar o meu background aqui. Vou tirar meu background. Vocês vão ver aqui, ó. Desculpa aqui a bagunça, mas é assim mesmo, tá? Essa é a minha biblioteca. Vocês estão vendo aqui? São 3. Na verdade, são 3. Dá para ver os 3. Eu roubo um pouco da minha esposa lá do outro lado também. Mas são 3. Eu tenho pelo menos 3 colunas aqui de livros. Isso sem contar o meu Kindle, tá? Bom, eu não vou nem falar porque pode assustar. De livros que falam de algoritmo, falam de estrutura de dados. Poxa, Paulo, mas não era só montar a caixinha e fazer um aplicativo e eu fico milionário? Pode ser. Pode ser. Não tô tirando essa possibilidade, não. Pode ser. Mas eu preciso falar do mundo de 99,9% das pessoas. Porque a sorte grande, né? A roleta russa, o jogador Neymar, né? O pessoal olha lá na ponta do iceberg, o Neymar, deu certo. Mas quantos meninos igual o Neymar, né? Não são Neymar? Muito maior. 99% não é. Então, dentro do 99%, que é o que a gente pode versar aqui com vocês, e aí me corrijam se for necessário, é base. O que causa sucesso é a base. Então, tem uma base. Não importa a tecnologia que vai vir, não importa a tecnologia que vai chegar, não importa o que vai mudar. Se você tiver uma base sólida de conhecimento, é só criar camadas sobre ela. Mas, gente, pensa numa engenharia simples. Se você criar uma base, se a base do teu prédio for arenosa, areia, quanto mais camadas de cima você botar, mais rápido ele vai quebrar e afundar. Então, crie uma base sólida. Se é de tecnologia, entenda o que é algoritmo. Eu estou dando exemplo, tá? Tem outras coisas. Entenda o que é um algoritmo. É uma lógica que todos nós temos, todos nós aqui temos. Uns são melhores, outros são piores, mas ninguém é insuficiente nisso. Ninguém. Então, não tem diferença de pessoas para isso. Tudo bem, tem gênios, né? Mas estou falando, de novo, estou falando de gênios, genialidades. Eu estou falando de 99,9% das pessoas. E isso é interessante da nossa área, porque a nossa área é totalmente aberta. Basta você focar na sua base, ter disciplina, buscar o caminho, buscar se alimentar, né? Escutar, ouvir, escutar, ouvir e ver o que está acontecendo e criar essa base. E aí você vai montando as suas camadas em cima e criando aí um leque de possibilidades, abrindo possibilidades. Surgiu uma coisa nova? Surgiu. Pô, beleza. Vou lá, vou dar uma estudada rapidinho. Quem tem uma base faz o quê? Absorve isso rapidamente. E aí depois bom, é legal, gostei e tal, deu certo, funcionou. Não é legal? Volto para o que eu estava fazendo. Não é legal? Vou investir aqui. Surgiu uma coisa nova? Vou para ali. Mas a base é o necessário para vocês alçarem esses voos. Então, isso é
realmente é o segundo ponto primordial que desde o início vocês precisam saber. Uma é a base, a outra tenta proteger a cabeça, porque realmente, gente, é uma loucura, é uma loucura. Cada dia surge uma coisa nova, um trend topic. E aí, se vocês se impregnarem nisso, vai dar crise de ansiedade. Aí tem uma síndrome chamada síndrome do impostor, que é terrível na nossa área. Talvez aqui a colega aqui que fez psicologia tenha ouvido falar disso. Síndrome do impostor. A síndrome do impostor, gente, é o seguinte: resumindo, tá? Simplificando muito, é você achar que você é um impostor. Você nunca é capaz, nunca é suficiente para aquilo ali. Os outros são, mas você não. Isso atinge um número abissal de profissionais na nossa área. Por quê? Porque ele olha para o lado, ele vê o coleguinha normal, o coleguinha que conseguiu uma vaga na Oracle. Pô, mas eu não consegui. Pô, eu não presto, eu não sou bom. Mas às vezes você é até melhor. Você é até melhor. Mas aquela oportunidade aconteceu para aquela pessoa por vários fatores que você não teve. E não é privilégio, porque privilégio é você tirar alguma coisa de outra pessoa. Não é isso. Aquele coleguinha não tirou nada seu. E nem nada disso. É simplesmente ele teve, por algum motivo, o contato na hora certa, né, o acesso na hora certa, e na disciplina que estava sendo perguntada, talvez ele teve a resposta melhor. Você não. Mas isso pode te dar a sensação de que você não é capaz. Vejam, isso atinge centenas de milhares de profissionais na nossa área. E eu não vou te dizer, eu também tenho isso. Eu já passo por isso, já passei. E eu tenho alguns anos de carreira aí, não como o meu mestre Marcos, um pouco menos, mas tenho alguns anos e passo por isso. É difícil, porque a nossa carreira, tem duas coisas na nossa carreira, nessa carreira que não existem. Antiguidade é posto, tá? Isso não existe na nossa carreira. Então, por você ser mais velho, mais antigo, não quer dizer que você vai ter posto, então, título, né? Todo mundo tem que me obedecer. Não, aqui não é assim. Não funciona assim. Aqui, ou você se demonstra reconhecido, quer dizer, ou você coloca demonstra, né, que você é uma pessoa a ser respeitada pelos seus atos, o que você entrega, ou não adianta você ter 20, 30 anos de carreira. Não adianta, porque isso não vai resultar em sucesso. Você tem que realmente exprimir obter esse reconhecimento das pessoas. Então, isso é muito bom, porque uma pessoa de 20 anos pode obter um imediato reconhecimento. Então, essa é a primeira coisa. Não tem antiguidade posto. E a segunda coisa também não tem titularidade. Título. Porque eu tenho título A, B, C, D, milhões de títulos. Também não representa sucesso. E agora tem um contraponto. O sucesso também, às vezes, é muito momentâneo. Você faz uma coisa muito legal, tem um baita sucesso, dá um pico lá em cima, e aí, de novo, ó, a cabeça, ó, dá um pico lá em cima, só que na próxima semana teu trend topic cai. Teu Twitter você já não ganha tantos seguidores, você já não é tão reconhecido, e aí tua cabeça vai lá embaixo, aí tu acha que você não é capaz. Veja, isso também não é verdade. Você tem que saber, aprender a lidar, você tem que sim obter resultados, ter resultados positivos, vai ter resultados negativos, saber lidar com isso, senão fica muito difícil. Né, Marquinhos? Né, Miguel? Conta aí pra gente, não é isso? É verdade, Miguel. É isso, pô. É mais do que isso. Muito bom, gente. Muito bom. A gente já chegou no final do nosso bate-papo, né? Acho que a gente teve aí... a gente passou por bastante coisa que foi muito... Vai lá, Paulo, por favor. Perdão, se está no final do bate-papo, eu preciso falar duas coisinhas. Aí o Marco vai me perdoar aqui.
uma coisa eu preciso colocar aqui. Marco falou, você falou, e a gente está falando de cloud, e já dizia a ressuscitada, o que é esse tal de cloud, né? Que negócio é esse? A gente tem que estudar esse tal de cloud. Então, o que é esse tal de cloud, gente? Pessoal, cloud, só para um papo pequeno e importantíssimo, que não tem nada a ver com tecnologia, para vocês entenderem o que é cloud, tá? E por que ela é tão importante? Existe uma coisa que aconteceu aqui nos últimos 10 anos, mas na verdade um pouco mais, tá? Que foi a invenção de um sujeitinho chamado iPhone. E depois do iPhone veio outros aparelhos que têm mesmo tipo de tecnologia. O que é essa tecnologia? É o touchscreen, né? É a possibilidade de você usar o touchscreen e a internet embarcada dentro de um aparelho de celular para você interagir com tecnologia. Isso trouxe para a gente um conceito chamado consumo de tecnologia, que se chama consumerização. Tá? Em inglês, é um neologismo de uma palavra em inglês, consumerization, que quer dizer o seguinte: consumir coisas. Essa mudança de comportamento que esse aparelho trouxe para a gente, ele permitiu que nós passássemos a consumir tecnologia muito facilmente. E, ao reboque disso, né, o que trouxe a consequência disso? Que a gente passou a poder consumir negócios, em geral, de forma mais individualizada. Isso se chama consumerização de um negócio. Isso quer dizer o seguinte: antes você fazia o quê? Talvez vocês, a maioria aqui não saiba disso. Mas antes, você, para consumir, por exemplo, um filme, ver um filme. Hoje todos aqui já são já estão na era do Netflix, né? Mas o Netflix não existia, gente. Não existia. Você, para ver um filme, você pegava uma coisa que era chamada um cassete, que era uma fita, tá? Você ia numa loja que comprava um monte de cassetes, ela te alugava Algumas pessoas aqui sabem que era isso. A maioria não, mas você ia lá, alugava um cassete, aí botava no aparelho chamado video recorder, né? O tocador lá do vídeo. Você colocava a fita, via o filme, e no final você ainda tinha o trabalho de rebobinar esse negócio. Aí chegaram os videocassetes mais modernos, rebobinavam para você no final. Você pegava esse videozinho quando terminava, ia lá na lojinha e entregava. Aí veio uma grande empresa, uma tal de Blockbuster, e disse assim: não, pô, eu vou te facilitar a sua vida. Você vai no supermercado, numa máquina lá, escolhe o filme, pega. Eu tenho alguns filmes lá, os Trend Topics do momento. Você escolhe, pega a fitinha, leva e quando você quiser, você bota lá na caixinha, não precisa nem ir numa loja. Consumerizou a tecnologia da fita cassete. Mas aí veio o tal da internet. Veio a tal do celular, com internet. E aí um grupo de pessoas lá na Califórnia pensou assim: poxa, por que eu não pego esse vídeo que está aí dentro dessa fita cassete e boto num disco na internet, boto um disco num servidor, plugo a internet nesse disco e distribuo isso para as pessoas que querem acessar? Então, quer dizer, o mesmo vídeo que estava naquela fita cassete, ele pegou isso, botou armazenado, em vez de ser na fita cassete, numa HD, tá? Numa HD de computador, né? Botou lá, plugou a internet nessa HD, fez uma interface de usuário onde você possa ler esse vídeo e chamou isso de streaming de vídeo. E aí surgiu o tal do Netflix. E surgiu o tal do YouTube. Quer dizer, YouTube, você bota. Hoje em dia tem outra função, mas na verdade a função original é você pegar um videozinho que você filmou na sua maquininha lá, botava lá para os outros assistirem. Streaming. Em vez de você distribuir o CD, a fita cassete, né, o DVD, você botava esse conteúdo dentro de um HD
plugava esse HD na internet e deixava as pessoas acessarem. Isso é streaming de vídeo. Quando eles fizeram isso, eles passaram a fazer o quê? Possibilitar a consumerização de vídeos, de streaming. E aí você passou a ter um serviço alugado para isso. Poxa, outros negócios viram isso. Uber surgiu. O que é o Uber? Ah, é o táxi que você chama no celular. Não, gente. O Uber surgiu porque uma pessoa ia para outro lugar. E aí ela ia sozinha. Isso é comum nos Estados Unidos, porque você tem nos Estados Unidos, você tem uma via expressa, aonde você só pode ir se tiver acompanhado. Sozinho você não pode. Então, se você tiver o carro cheio, você pode passar. Se você estiver sozinho, você toma multa. Aí o cara falava, pô, eu vou daqui para lá, eu vou de um lugar do A para o B, e aí eu preciso, perdão, encher meu carro. Pô, mas eu vou encher meu carro e eu quero saber, eu vou dar carona. Vou dar carona, sabe, carona? E aí eu vou pegar carona. Como é que eu faço para isso dar certo? Pô, vou fazer um aplicativo assim, dava certo com o amiguinho do colega aqui do lado. Mas aí o colega já foi, e aí o que eu faço? Ele começou a prover o seguinte: vou abrir o meu carro para outras pessoas. Como eu faço isso? Porque como eu tenho esse dispositivo aqui que me dá tecnologia na mão, eu botei uma interfacezinha, eu cadastrei meu carro, botei uma interfacezinha e digo assim, ô, pessoal, eu vou de A para B, quem quer ir comigo? Ah, eu quero. Aí fez um grupo de, vamos dizer assim, um grupo de WhatsApp num aplicativo. Nasceu o Uber. Pô, mas isso deu tanto certo que começou a remunerar a pessoa. Pô, eu vou dar um pagamento aí para ele, porque assim, eu não conheço ele, eu tenho que pagar o combustível, né? Então, dá um dinheirinho. Surgiu o Uber. E aí, do Uber, deu tanto certo que virou um negócio. E isso é consumerização de um tipo de negócio. E aí matou o táxi, entre aspas. Mas o táxi tradicional, daquele formato tradicional, morreu. Isso é consumerização. Gente, o que essa consumerização de negócios trouxe? Que necessidade ela trouxe? Antes, você tinha um computador para fazer isso. E aí, as pessoas acessavam o computador como? Iam para sua mesa, né? Depois do almoço, no trabalho, ou de noite, quando chegava em casa da escola, ia para o computador que estava na mesa e preenchia lá. Desculpa, gente, está longo, mas isso é importante para vocês entenderem. Preenchiam lá, acessavam a internet, compravam uma coisinha. Isso tinha um volume de acesso reconhecido. Todo mundo acessava mais ou menos naquele mesmo horário, naquele tempo. Isso, em termos de estatística, estudem isso, tá? Estatística é conhecido como taxa normal de chegada. O que quer dizer? Quando você vai num banco, alguns aqui não conhecem o que é fila de banco, mas quando você vai num banco físico, você tem um caixa que te atende, e aí você recebe uma senha. Aquele controle de chegada de um caixa atendendo e pessoas chegando segue uma linha estatística chamada taxa normal de chegada e de atendimento. Essa taxa é conhecida, ela é normal. Por que ela é normal? Porque ela segue é tipo um bloco, ela acontece sempre mais ou menos do mesmo jeito, no mesmo lugar, etc. A tecnologia era assim. Então, quando a gente mensurava quantos servidores eu precisava, quanto eu precisava de gente para atender, de quantos aplicativos rodando em termos de processador, memória, disco e rede eu precisava, isso era previamente conhecido. Era possível, através de uma estatística, de uma taxa normal, você prever o futuro. Ano que vem, com o aumento do meu negócio, eu prevejo que vai ter tal coisa. Quando isso foi para o celular, para a mão das pessoas, e que as coisas começaram a ser acionadas individualmente, várias vezes, em qualquer horário, essa taxa mudou. Então, o volume de acesso, de consumo, mudou, e mudou para cima e para baixo. Quer dizer, a flutuação mudou de uma taxa que era normal para uma taxa que se chama exponencial. Mas é exponencial tanto para subir quanto para descer. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso prever a minha quantidade de equipamentos para atender esse público aqui simplesmente baseado na minha taxa normal do ano passado, nem para comprar mais, nem para reter mais. E aí o problema é o seguinte: uma empresa tem que ter previsibilidade. Ela pega, compra
US$ 1 milhão de servidores para o ano que vem. Aí ela não usa, é prejuízo, porque esse ativo, eu não vou entrar em detalhes, esse ativo está em prejuízo. Então ela não pode comprar isso tudo, mas também se ela comprar, porque a taxa dela flutua, mas se ela também comprar menos, ela não atende o requisito, então começou a ter um problema. Como é que eu atendo essa flutuação? E aí surgiu uma ideia que é, em vez da minha empresa comprar um botijão de coisas, 1 milhão de coisas e achar que vai dar certo, por que eu alugo o quanto eu preciso na hora que eu preciso? E aí surgiu os provedores de uma infraestrutura que é elástica. Então, os provedores de infraestrutura elástica fazem com que você consiga acessar o teu recurso quando você precisa, usar ele e soltar eles quando você não precisa mais. E aí surgiu a cloud. A cloud é isso, é um provedor de infraestrutura elástica, quer dizer, ela cresce, ele te fornece infraestrutura o quanto você precisa durante o tempo que você precisa e você libera isso facilmente através de um aluguel consumerizável. É infraestrutura de tecnologia disponível, consumerizável, através de um aluguel que facilitou o mundo das empresas para atender essa demanda exponencial. Mas como é que o provedor se prevê? Bom, aí já é outro papo, é muito mais complexo, mas, em resumo, o que é cloud? Cloud é provimento de infraestrutura, de tecnologia de uma forma fácil, elástica, sob demanda. E pagamento, obviamente, sob demanda. Consumerização de tecnologia por parte das empresas, a fim de fornecer serviços também consumerizáveis para seus usuários. E aí, com isso, funcionou e veio essa tal de cloud. Por isso que todo mundo fala cloud hoje em dia, porque não há mais hoje como trabalhar do modelo normal, anterior, porque não existe previsibilidade de consumo de recursos. Então, a gente precisa de de recursos elásticos. Isto é cloud. Então, é isso que eu gostaria de explicar a vocês. O que é cloud? O que a gente fala toda hora? O que é cloud, 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 cloud? Cloud não é nada mais do que nada menos do que aluguel de recursos de forma elástica. Ponto. É isso. Tem várias. A Oracle é uma das grandes provedoras de cloud do mundo e está embaixo, por exemplo, de empresas como Nike, etc, etc. Então, somos um dos provedores e entendemos que existem outros provedores, e é isso mesmo, e o mundo é assim, vai continuar sendo assim. Eu queria dar esse ponto para vocês. O segundo ponto e último, já tomei totalmente o tempo, teoria das filas, a colega falou aqui, teoria das filas, isso mesmo, teoria das filas. Isso é maravilhoso, serve para tudo no mundo. Vou falar uma coisa para vocês. Tenham sucesso, foco, procurem crescer, mas não existe sucesso sem um termozinho que em inglês é muito utilizado, aqui no Brasil, em português é muito pouco utilizado, que é o giving back. Giving back. Retornem para seu grupo. Se a gente tem aqui um Empregotec, que é uma instituição, é uma organização que está trazendo valor para vocês, e ótimo. Quando no futuro vocês atingirem CTO, CIO, cargos ou não cargos, não importa. Não importa o que você faça no futuro. Mas você no futuro não vai precisar da Empregotec. Mas tem outro colega que vai precisar. Então, se doem de volta uma horinha, uma vez no mês, para falar motivar alguém, para ajudar a Empregotec, ou outras instituições, ou outros grupos reunidos que promovam a mesma coisa que vocês estão obtendo hoje. Isso é o conceito que em anglo-saxão, né, falando americano, parece que está ali só nos Estados Unidos, anglo-saxão, que é o giving back, que inclusive está lá no Thanksgiving, né?
giving back. É o cara que faz a MIT, se forma na MIT, vira um grande empresário e faz uma doação para a MIT. É o cara que é a pessoa que apesar de talvez não ter recursos financeiros para uma grande doação, mas vai dar uma aula, ou vai dar uma palestra, ou vai dar uma mentoria. Giving back. Façam isso, porque esse ciclo, ele só se fecha quando você consegue. A gente aprende para ensinar, ensina para aprender. A gente aprende para saber e a gente sabe para ensinar. Então, é um ciclo. Fechem esse ciclo. É primordial para o sucesso real, verídico da sua carreira. Então, eu só queria completar com isso, Miguel. Perdão. Tudo bem, meu camarada. Acho que quando o assunto é bom, a gente se empolga mesmo e acho que é importantíssimo realmente a gente fala muito de cloud, e entender o que é cloud é sempre muito importante, né? Acho que o grande desafio da tecnologia, do mercado de tecnologia, é justamente a gente entender sobre o que a gente fala. E cloud é um desses conceitos que a gente usa muito e ter claro sobre o que a gente está falando é super importante. E o give back, como você trouxe bem, acho que é algo que a gente tem que levar para a nossa vida. E tecnologia é, sem dúvida, um dos ambientes onde isso mais é fácil de acontecer. Acho que você deu alguns exemplos bacanas aí, palestras, mentoria, gente. Mentoria é o give back muito simples. Pega que você hoje está trabalhando numa empresa de tecnologia, daqui a alguns meses, alguns anos, você não está numa empresa de tecnologia, pega um jovem como você, bate um papo com ele, mostra o caminho das pedras, mostra como que ele pode errar diferente. Porque errar, todo mundo vai errar, mas por que não errar um outro erro diferente do que você teve? Então isso é algo muito interessante. Então aqui é um agradecimento muito grande para você, Paulo, por esse bate-papo, por estar junto comigo aqui. O Marco teve que sair para uma outra reunião, ele agradeceu também muito o papo aqui com vocês. Maristela, todo o pessoal do Empregotec, agradecer também a oportunidade de a gente ter poder falar um pouco, conhecer um pouco os jovens aqui do Empregotec. E muito obrigado, pessoal. Um excelente dia para vocês e nos vemos em breve. Uma coisa, Obrigada, né? Deixa Miguel. nos contatos. Paulo? Deixa os nossos contatos para quem quiser conversar, falar, procurar, se precisar. LinkedIn é boa, hein, Paulo? Hã? LinkedIn é boa. Deixar os nossos LinkedIns aqui. O que você acha? Já está. O meu eu já coloquei aqui. Boa. Já coloquei aqui. Quem quiser do Marquinho, vou pegar aqui e vou colocar. Espera aí. Você coloca o seu aí, Miguel? Coloco sim. Miguel, quero agradecer aí imensamente todo esse time aí que esteve conosco, né? O Paulo, o Marcos, você, assim, eu acho que vocês avançaram muito mais além da proposição ali de falar do mercado de tecnologia, né? Vocês agregaram com muitas colocações, né, que eu tenho certeza que vão fazer diferença na vida aí desses jovens que estão ingressando na área de tecnologia, né? Então, eu achei assim foi muito importante, né? Foi realmente um diferencial a essa agenda que a gente teve aí nesse percurso, nesse cronograma dessa turma aí de 2022. Então, agradeço muito por vocês destinarem a agenda de vocês, o tempo de vocês aqui conosco, né? A todos que estão aqui, aos alunos também, tenho certeza que aproveitaram muito essa agenda. Perfeito. A Tenha um ótimo dia gente aí. agradece. Tchau, pessoal. Tchau, tudo de bom. Até mais.